Boa noite a todos e todas. Estamos aqui começando o nosso webinar com a presença do José Pacheco. Estamos muito felizes, ansiosos na segunda etapa da nossa jornada de educação. Eu me chamo Rafael Ravi, sou estudante da graduação em Pedagogia da Faculdade Rudolf Steiner e membro da diretoria do Centro Acadêmico UT Kramer, que é o centro acadêmico da nossa faculdade, que assim como a faculdade é um centro acadêmico novo, né? A nossa faculdade está aí no seu 3º ano de vida, o centro acadêmico está no seu 1º ano, e o evento de hoje é a Jornada da Educação, que ele acontece em todos os anos na graduação, né? Ele faz parte do calendário acadêmico da nossa faculdade, e é uma oportunidade que a faculdade abre para que nós, alunos da faculdade, estudantes, possamos organizar um evento, uma aula, um encontro, onde todos os estudantes possam participar e trazer workshops, vivências, palestras, que possam ampliar a nossa visão enquanto pedagogos, enquanto estudantes e futuros professores que seremos todos aqui que estamos nessa faculdade, né? Educadores, acima de tudo. E no ano passado, no segundo semestre, nós realizamos uma jornada bem especial, que a gente conseguiu abrir as portas do Colégio Rudolf Steiner para as pessoas que se inscreveram para conhecer um pouco mais da pedagogia Waldorf, entender um pouquinho como é que ela funciona e, enfim, quebrar alguns mitos aí de entender como que é cada sala de aula e etc. E agora, nesse momento de pandemia, de isolamento social, a nossa jornada precisou encontrar uma alternativa, um jeito diferente de acontecer. E, felizmente, as tecnologias nos permitem estar conectados aqui com todos os nossos colegas e pessoas que se interessam por educação e recebendo aí o professor José Pacheco para trazer algumas informações e mostrar novas coisas para a gente sobre educação. Esse webinar vai estar disponível no YouTube para quem não puder ficar até o final ou quem quiser indicar ele para outras pessoas. E para você que for procurar ele, eu vou pedir para você se inscrever também no canal da FRS no YouTube, Faculdade Rudolf Steiner, porque a gente gostaria de ter feito essa live por lá também, mas infelizmente o nosso número de inscritos ainda é um pouco baixo. Precisamos de mais inscritos no YouTube da faculdade para que eventos como esse possam acontecer por lá também, né? Por uma plataforma de maior visibilidade. Então se inscrevam no canal da FRS. Eu vou passar a palavra para minha amiga e parceira do Centro Acadêmico, Júlia, que vai contar um pouquinho por que a gente escolheu o José Pacheco para essa jornada de educação de hoje. Fiquem com a gente até o final. Obrigado por virem. Olá, meu nome é Júlia, eu faço parte da diretoria do CA junto com o Ravi e com o Michael. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Somos em 137 pessoas assistindo. É muito doido, porque a tecnologia é boa, né? Que a gente consegue se comunicar com muita gente, mas eu não estou vendo ninguém, então tá estranho. Mas, bom, parece que estou falando com 141 pessoas agora. Então, bom, o preparar dessa jornada foi muito especial, porque a gente sempre parte de um princípio como pedagogos e como ser humano mesmo, de ter repertório para poder falar sobre educação. E eu fiz um curso do Ecohabitare, e aí eu conheci a Cláudia e o professor Pacheco, e foi muito interessante quando eu comentei da faculdade, que ele mesmo falou assim, será que eu posso ir lá falar com vocês? E agora a gente teve essa oportunidade de trazê-lo. Então, primeiro fica o meu agradecimento à Cláudia e ao professor Pacheco, que estão aqui conosco hoje. Bom, o intuito disso aqui mesmo é a gente trocar experiências, trocar concepções. Eu acho que os dois, tanto a Cláudia quanto o professor, têm muito para nos dizer. E como estudante, eu estou aqui muito ansiosa para poder aprender tudo que vocês têm a nos ensinar, para somar com tudo que a gente já vê todos os dias na faculdade, enfim, atuando na educação, principalmente agora. Acho que são tempos difíceis, acho que
é um momento de unir forças. Ser educador no Brasil nunca foi fácil, mas agora, em meio a uma pandemia, em meio a uma liderança do Ministério da Educação, onde não há liderança, outros atores na sociedade civil têm que tomar essa posição, e eu acho que essas pessoas estão aqui hoje, nos assistindo, e, enfim, promovendo esse webinar. Então, acima de tudo, isso eu vejo como uma união de forças e de concepções, assim, uma vontade de ver uma educação que olhe para as nossas crianças com mais carinho, que olhe para os nossos jovens com mais atenção e realmente ouça o que eles têm a dizer. Então, como estudante, é isso que eu... É a partir dessa perspectiva que eu olho para o mundo e ouvir pessoas que também têm todo esse carinho pela profissão e pela nossa juventude é muito importante para poder me formar como ser humano e como pedagoga. Então, queria também agradecer à faculdade por dar esse espaço para a gente, da Jornada da Educação. Esse evento acontece todo ano, uma vez por semestre, e ele é sempre organizado pelos alunos. Então, o tempo todo a gente está podendo trazer pessoas que a gente quer ouvir falar, enfim, fazer os eventos que a gente acha necessário para a nossa formação, em parceria mesmo com essa instituição que já nos dá tanto alimento, né? Principalmente agora na quarentena, acho que está sendo muito enriquecedor ter esse ponto de apoio, essa rede onde a gente possa compartilhar e, enfim, foi o que eu falei, né? Juntar forças nesse momento tão difícil que é a quarentena para todo mundo, mas principalmente para os educadores, vendo a educação do Brasil num momento tão delicado e que já não é de hoje, mas acho que hoje a gente viu que o que não podia piorar ficou um pouquinho pior diante dessa pandemia. Então, agradecer mesmo a todo mundo que está aqui. Agora somos em 159. E, bom, para quem não conhece, a Cláudia é coordenadora de projetos da Ecohabitare. Eles têm alguns cursos, acho que ela vai poder falar melhor sobre isso. É muito interessante, inclusive foi lá onde conheci melhor. E o professor Pacheco foi idealizador da Escola da Ponte, e hoje em dia os dois trabalham aqui no Brasil para alimentando mesmo essa visão de educação mais humanizada que a gente tanto bate na tecla, né? Eu acho que agora a minha primeira pergunta para vocês assim, eu queria entender um pouquinho melhor, acho que eu sei mais ou menos, mas para quem está nos assistindo, entender um pouquinho melhor o que vocês fazem, qual é a jornada de vocês dentro da educação. E aí a gente parte para as próximas, tá bom? Agora o Ravi vai mudar a telinha para a cara da Cláudia e do Pacheco, e aí eu e Ravi e Michael vamos ficar só na voz, mas estamos aqui, tá? Vou fechar meu microfone agora. Contem pra gente, então, Pacheco, Cláudia, um pouquinho desse caminho de vocês com a educação, para quem está vendo vocês pela primeira vez. Então, gente, boa noite. É muito bom a gente poder estar junto, apesar da distância, né? Ainda bem que a gente tem esses recursos aí para exercer a nossa humanidade, que está sendo colocada à prova, né? Vamos ver se a gente vai conseguir sobreviver enquanto espécie, que é uma das questões que eu venho questionando bastante. Bom, a minha jornada, assim, para quem não sabe, eu sou de formação, sou arquiteta, mas desde o meu processo de estudante de arquitetura, eu sempre me envolvi com a educação, né? E fiz até meu projeto final foi uma escola. E aí, na época, eu tive gêmeas, 2 meninas, e comecei a viver o conflito de toda mãe de onde colocar os seus filhos na escola. Que escola que eu queria para as minhas filhas, né? E fiquei
muito angustiada de ver o que tinha por aí, e acabei construindo, fazendo uma escola para elas e para outras crianças. Então, foi o meu primeiro, vamos dizer, movimento objetivo de educação foi fazer uma escola para as minhas filhas e para as outras crianças do meu bairro. Então, eu vivi esse projeto durante 6 anos. Depois, por muitos motivos, eu tive que abrir mão dele. Achei que eu tinha feito uma trajetória que naquele momento era suficiente e fui percorrer outros caminhos na linha da sustentabilidade, mas sempre mexendo com educação de alguma forma. Montei processos de formação voltado à sustentabilidade, ao design. E quando o último movimento que eu fiz foi quando eu estive na Amazônia, trabalhando com comunidades ribeirinhas e trabalhando com a Agenda 21 na época, eu tive um grande conflito interno, vendo que nada daquilo que eu fazia como uma profissional da área da sustentabilidade gerava resultado. E aí eu percebi que a minha ação teria que ser dentro da instituição escola. E foi assim que começou o meu percurso de, na verdade, tentar hackear o sistema. Então, eu acho que o que eu estou fazendo é exatamente isso, sentando o sistema para hackear o sistema. O que não é uma tarefa fácil, o Zé sabe melhor do que eu, do que qualquer um de nós, que ele trabalha nessa intenção há 40 anos. Nos últimos anos, a gente tem se confrontado muito, tecendo uma rede no Brasil bem grande, né? Mas sempre com muita dificuldade no sentido de viabilizar projetos que tenham como objetivo uma inovação, né, no campo da educação. E acredito que, na atual conjuntura, eu acho que essa pandemia, para mim, foi algo que a gente manifestou, a gente trouxe isso para nós, né, como uma forma de nos curar, nos ressignificar. E eu vejo a pandemia como uma pontinha do iceberg. Abaixo dessa linha que a gente consegue ver, desse horizonte que a gente vê, para baixo tem muita coisa. Então, eu percebo que o movimento que nós, enquanto humanidade, vai ter que estar sendo desafiado a assumir, é uma ruptura total, não só da educação, é do modelo civilizatório. Então, nós estamos entrando num processo de crise econômica, reestruturação das nações, inclusive, dos territórios. Então, isso tudo, para mim, faz parte de um desenho complexo, difícil, mas que a gente só vai poder construir juntos, e dentro desse cenário todo, a gente tem um recorte, que é onde a gente pode atuar, que é a educação, né? Mas vejo como um recorte muito potente se a gente se mantiver na coragem de enfrentar o status quo, que ele vai ficar cada vez mais rígido no sentido de se manter do jeito que é. Então, em linhas gerais, é isso que a minha trajetória, a minha percepção, minha visão de mundo e de cenário aí, e do que eu me proponho a estar desenvolvendo daqui para frente. Aí, se o Zé quiser complementar. Uma boa tarde e gratidão pela oportunidade de conversar com companheiros da educação. Eu não vou falar daquilo que eu fui ou daquilo que eu terei feito, porque aquilo que eu sou é um pedaço de toda a gente que eu conheci durante 53 anos de chão de escola. Então, quando eu vou a algum lugar, eu começo por perguntar o que é que querem saber. E é isso que eu quero escutar, perguntas. O que eu fiz, não importa, mas pode ser que durante a conversa surja a necessidade de falar um pouco do passado. A minha intenção é, no respeito por aquilo que cada um faz e que acredita, não querendo convencer ninguém de absolutamente nada, dialogar convosco sobre o que é necessário fazer
hoje. Porque eu escuto, desde há mais de 50 anos, falar da escola e da educação do futuro. Mas nunca mais chega a essa escola do futuro. Então eu prefiro falar do presente convosco, e dado que estou a falar com uma faculdade de pedagogia, a responsabilidade é bem maior. Eu trabalhei em várias e sei que realmente é uma responsabilidade enorme a questão da formação dos professores. Bom, já falei demais para não dizer nada e a pergunta é: o que é que querem saber? E que eu possa partilhar-me nas respostas. Bom, só para deixar claro, a gente tem aqui um campo para perguntas. Então, para quem está nos assistindo, vocês podem mandar. Nós vamos receber aqui. E aí, com o tempo, a gente vai lendo, tá? Então, além de quem está aqui nos bastidores, vocês também conseguem fazer as perguntas. Bom, a minha primeira pergunta, então, é a seguinte: considerando o momento atual no Brasil e no mundo que a gente está vivendo, não só de pandemia, mas quando eu falo atual, acho que engloba um tempinho antes dessa pandemia também, a gente está vendo muitos discursos extremamente conservadores, que culpam os professores e as escolas pela dificuldade, assim, principalmente os professores, né, pela dificuldade da própria vida social e cultural. E qual o papel que você acha que deveriam exercer as iniciativas escolares que são fundadas na ideia de liberdade humana e educação significativa? Vamos, então. Liberdade e significado. É evidente que a escola, não os professores, mas a escola enquanto instituição, a quem compete transmitir um património cultural e de conhecimento, ela reproduz um modelo social do século XIX, quando ela foi fundada, a Escola da Modernidade. E, portanto, tem uma cota parte de responsabilidade na situação em que nos encontramos. Volto a dizer que não são os professores, é a instituição. Quanto à educação significativa, ela não acontece. Porque quando nós falamos em educação, falamos em quê? Eu prefiro falar de aprendizagem. E quando falamos de aprendizagem, teremos de perceber, e vós já estudastes isso certamente, porque estudaste teoria, não é? Aquilo que Jerome Bruner, Vygotsky e outros enunciaram, não é? Que a aprendizagem, para acontecer, ela tem que ser significativa. É o primeiro dos princípios, o primeiro dos 5 princípios gerais da aprendizagem. Que ela seja significativa, integradora, diversificada, ativa e socializadora. Ela não é significativa. E a partir de agora, eu quero que percebam que aquilo que eu disser não contém verdade absoluta. Aliás, eu duvido de muita coisa que eu digo. Mas quero que compreendam que eu não falo de teoria, eu falo de prática com teoria. E teoria com prática, claro. De praxis. Há 44 anos, vós ainda não tinhas nascido, há 44 anos, eu já levava uma dúzia de anos de escola. E me questionava porque é que eu trabalhava tão bem e havia alunos que não aprendiam. Então, há 44 anos, eu me apercebi, numa equipe de 3 pessoas, que o necessário era dar sentido à aprendizagem. O necessário era humanizar o ato de aprender. O necessário era juntar a educação familiar com a educação escolar e a educação social. O necessário era acabar com toda a divisão cartesiana entre fundamental, médio, superior, inferior, tudo isso. O que era preciso era refundar a educação e promover a aprendizagem. E que na sala de aula isso é impossível. Estão a ver?
Eu avisei. Eu ia dizer coisas horrorosas. Mas é a partir da sala de aula que nós trabalhamos. Então nós, e eu em particular, a partir desse momento deixei de dar respostas para ouvir perguntas e construir com os outros projetos de vida, roteiros para a produção de currículo. E resultou. Porque a partir daí, todos os jovens que passaram por nós e que hoje têm 40, 50, 60 anos de idade, aprenderam tudo o que o currículo oficial propõe ou impõe, e muito mais do que isso. Todos tiveram direito à educação. Se quisermos continuar neste assunto, eu iria deixar algumas perguntas para pedagogos. Por que é que uma criança aprende? Reparem bem no que eu pergunto. Por que é que aprende? Por que é que uma criança aprende a falar? Por que é que aprende a andar? Por que é que aprende? Por que se aprende? Esta pergunta é básica. Quando se aprende? Como se aprende? Onde se aprende? Como sabemos que aprendemos? Com quem aprendemos? Estas perguntas terão de estar continuamente no nosso discurso, na nossa prática. Em resumo, educação é um termo que vem do latim e que tem dois étimos de origem. Educar e educere. Educar, extrair de dentro, educere, conduzir. Aprendizagem vem do latim também. Aprendere, libertar. E, portanto, aquilo que tu disseste faz todo sentido. Liberdade e significado. O que é preciso hoje para que haja realmente aprendizagem significativa e haja uma educação que possa ajudar a sair desta crise, não é acabar com a sala de aula. Por isso, já foi proposto no princípio do século XX. É criar uma nova construção social de aprendizagem para refundar a educação. E, se quiserem, falaremos sobre isso. Vou repetir. O que é preciso hoje é criar uma nova construção social de aprendizagem, que substitua essa escola do século XIX que está aí, e refundar a educação. Só complementando aqui um pouco o que o Zé falou, eu acho que a gente tem que ter clareza de que a instituição escola, ela nasceu, ela foi projetada e cumpriu muito bem o seu papel para consolidar o sistema capitalista. Dentro do sistema capitalista, significado e liberdade não existe, porque o pressuposto é que você tem que ser um consumidor que é consumido. Então, o que a gente está vivendo agora é o colapso total e completo de um sistema. Então, desenvolver significado faz parte da nossa ação neste momento. Estabelecer relações de liberdade com responsabilidade, com autonomia, que é algo que a escola nunca desenvolveu. Não é à toa que todos os educadores estão sofrendo muito neste momento, assim como os educandos, assim como as famílias. Porque nem um significado, nem liberdade, nem autonomia, nada disso era projeto da escola. Senão a gente não estaria aqui, nesse momento, fazendo o que a gente está fazendo agora. A gente teria um outro mundo. Então, acho que tem que ficar bem claro a que rei você serve. E a gente sabe que a escola serviu a um rei, que é o capital. Como esse capital está em ponto de fazer uma grande transformação, a gente tem que ficar atento para que direção a gente quer ir, enquanto educador, enquanto instituição, escola. É isso que eu queria complementar. Se quiseres aprofundar, certamente já o fizeram, poderão ler na Sociologia da Educação os trabalhos de Bourdieu, de Passeron, de Giroux e de outros.
francófonos, não é? Porque os anglo-saxónicos não vão muito nessa linha. A escola, e eu não estou a ideologizar, não é? A escola foi sempre um aparelho do Estado. E os professores, dado que têm dever de obediência hierárquica, e dado que essa escola nasceu na Prússia militar, uma hierarquia bem explícita, nos conventos e casernas franceses e nas indústrias da primeira revolução na Inglaterra, logicamente que a instituição relega os professores para um espaço de não decisão. Leiam, se ainda não leram, esses trabalhos e vão perceber bem melhor, porque eu não quero estar a teorizar, vão perceber bem melhor o que está a acontecer. O grande risco hoje, o que eu vejo, é que muita gente vai colhendo contribuições da escola nova, Montessori, Claparède, De Crowley, Steiner, das Waldorf, tudo isso, para montar um subsistema mercadológico a partir do uso do digital, passando a aula presencial para a aula virtual, o que é um absurdo. Então, é preciso partir de perguntas. E para verem até onde chega o drama, quando eu estou numa escola e pergunto a uma criança, o que é que tu queres saber? Como eu vos perguntei há pouco, o que é que querem saber? Sabes qual é a resposta da criança? Em 90% dos casos, quando eu pergunto o que é que tu queres fazer, o que é que tu... Eles dizem, tio, eu posso dizer o que eu quero saber? Eu posso dizer o que eu quero saber? A destruição da curiosidade, a destruição da pergunta, porque eles já ouviram muitas respostas em sala de aula a perguntas que nunca fizeram. Então, onde é que está a autonomia? Onde é que está o protagonismo? Onde é que está o significado? Se é o professor que prepara para e diz o que tem de ser, que significado tem estudar se é o outro que impõe o que eu vou estudar? Uma nova construção social da aprendizagem, uma refundação da educação. E posso dizer-vos que está a acontecer. Se quiseres juntar-vos, vinde. Eu só queria fazer um gancho em relação a isso. Foi comentado sobre Bourdieu e, enfim, sobre essa situação que a gente está passando. Eu acho que eu ouvi esses dias uma frase que eu acredito que ilustre muito que é essa pandemia, né? O coronavírus, ele é o vírus da verdade. Então, ele está colocando, explicitando, assim, mostrando para o mundo coisas que já estavam em crise e que muitas vezes muitas pessoas ainda não tinham percebido. E a maior crise agora do momento é na educação também. Eu vi professores, assim, chorando porque não sabem lidar com isso, com aquilo, alunos chorando também, porque tá... E aí, de um momento para o outro, parece que tudo que a gente já estava entendendo como os problemas da educação vieram à tona. E, principalmente, o que o Bourdieu fala, que é que a escola reproduz as desigualdades sociais, né, que a gente tem. Agora, algumas pessoas têm acesso a algum tipo de educação, e não vou nem dizer que é AD, não vou nem entrar nesse mérito, mas é uma gambiarra de ensino remoto que a gente está fazendo para despejar conteúdo nas pessoas. E, bom, até legal quem está tendo esse acesso, sabe? E legal no sentido mais ou menos da palavra, pensando aí que a gente tem um Enem para ser feito que não vai mudar de data, mas, assim, isso falando da escola dos mais velhos, né? Mas, de alguma forma, por fim, assim, o comentário que eu queria fazer é isso. O coronavírus, de alguma forma, ele traz toda a verdade à tona, e uma das verdades é que a escola que temos hoje, em sua grande maioria, ela não funciona nem para os alunos, nem para os professores, e eles estão percebendo muito isso agora. E, além disso, temos um país muito, muito desigual. E aí eu queria passar agora a palavra para o Michael fazer a perguntinha que foi feita aqui no chat para a gente. Boa noite, eu sou o Michael, também do Centro Acadêmico, junto com a Júlia e com o Ravi. O rosto vai aparecer no finalzinho. Tenho uma pergunta sobre as aulas remotas, neste momento de pandemia.
Reinventar método de ensino tem sido um desafio. Qual a sua visão sobre isso? Visão. A minha visão é estrábica. Eu sou estrábico. Isto é uma metáfora, porque eu vejo, diz-se que o ponto de vista é a vista de um ponto, e eu vejo de um outro ponto. Isso me ajudou nestes 50 e tal anos de trabalho. É preciso, antes de mais nada, deixar de pensar que acontece ensino. Não acontece. Se não tiver significado, a aprendizagem de pouco vale ensinar. Ninguém dá de beber a um cavalo quando ele não tem sede. Não consegue. Ou como diria a Adélia Prado, não quero faca nem queijo, quero é fome. Então, na internet como no presencial, e as duas coisas são complementares. Eu não vejo como alternativas, são complementares. E se quiserem eu explicarei, até porque há aqui uma pergunta, eu já vi aqui as 3 perguntinhas que estão aí, e a primeira vem ao encontro exatamente daquilo que eu vou dizer, eu vou aproveitar e já respondo às 3. Vamos lá. Pergunta se imagina uma educação fora do domínio estatal. Olhai, eu fui professor de escola pública. Tenho 50 anos de chão de escola pública. Mas trabalhei também com escolas particulares. Porque para mim, escola pública é aquela que a todos acolhe e a cada qual dá condições de ser sábio e feliz, independentemente de ser de origem estatal, federal, municipal ou particular. Eu conheço escolas particulares que são públicas e poucas escolas da rede pública são públicas, porque não garantem o direito à educação a todos. Portanto, a definição está feita. E aquilo que aconteceu na Escola da Ponte foi exatamente isso. Nós fugimos ao controle do Estado. Foi a primeira escola no mundo com autonomia, contrato de autonomia. Por exemplo, não tem diretor. Sabiam disso? Não tem diretor. Quem dirige é a comunidade. Tem um conselho de direção, onde a maioria são membros da comunidade. Pais, mães, agentes educativos locais. E por aí já resolvemos o problema de ficar fora do controle do Estado. Com uma vantagem, é que o Estado nos paga para nós estarmos fora do controle do Estado, que é ótimo. Então, a primeira pergunta, se eu me situo fora do controle, eu sempre estive fora do controle estatal, ou melhor, sempre não. Os primeiros anos não. Os primeiros anos eu fui e senti na pele, tive processos disciplinares, quase fui assassinado, portanto sei muito bem o que é tentar sair do controle. Quando percebi como, e depois poderei explicar-vos como se faz, então aí fiquei fora do controle. Qual é a proposta da Ponte? Muito simples. Eu percebi que dando aula não ensinava. Dar aula é inútil, é prejudicial. Prova, nada prova. Estão a ver como eu sou? Não sei se algum de vós ainda tem aula ou dá prova. Se continuar, faz muito bem, porque criança não é cobaia. Se quiserem sair dessa prisão da aula, da turma, com calma, gradualmente, dando aula, ok? Vamos lá ver. Se quiserem, eu explico. Mas estava eu a dizer que na Ponte nós compreendemos que dando aula não ensinávamos. Então deixámos de dar aula e fizemos aquilo que o Célestin Freinet, o Rudolf Steiner e outros propuseram há 100 anos. Nós estamos muito atrasados. A Escola da Ponte é um fóssil. Não serve para nada. Está atrasadíssimo. Mas foi a primeira escola no mundo a passar do paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem. O centro já não é o professor, é o aluno. Protagonismo juvenil. Autonomia do estudante. A partir daí, sem aulas, sem turmas, sem provas, sem testes, sem diretores, sem nada dessa tralha do século XIX, que ainda está aí para desgraça nossa, e que cria exatamente a base desse sistema iníquo que é controlado burocraticamente, porque nenhuma teoria contemporânea fundamenta a existência de aula. Só o legalismo das secretarias de educação, que impõe esse modelo, é que leva a que haja aula. Ou seja, o sistema chegou a um ponto que já nem se explica. Então, eu imagino que vós quereis realmente responder a este dilema. Pós-pandemia,
nós vamos voltar apenas ao chão do prédio da escola, que agora está fechado, e o coronavírus veio mostrar que escolas não são prédios. Não são prédios com salas de aula. Escolas são pessoas que aprendem umas com as outras, com mediação do mundo. Então, vós podereis, por aquilo que me parece, aproveitar esta mensagem do Corona, que nos diz há 3 sistemas ou subsistemas sociais que não podem voltar a ser o que eram. A normose não pode acontecer nesses sistemas. É o sistema social-político, é o sistema económico e o sistema educacional. Nenhum deles pode voltar a atuar como atuou. O que é preciso? Partir daquilo que somos. Quando um professor me pergunta, quando um professor realmente se conscientiza de que dando aula não ensina, que isso é um mito, é uma crença, já dizendo, ele pergunta, mas como é que eu vou mudar? Eu respondo, dando aula. E eles perguntam, mas você dá aula? Não. Vem dar aula comigo? Vou dar aula com o professor, porque eu tenho de valorizar o que o professor sabe. Eu tenho de valorizar a competência do professor, e a competência do professor é dar aula. Foi para isso que ele foi formado ou formatado. Então, se vós quiserdes, já é a segunda vez que eu faço o convite, o que fazemos. Vamos juntar-nos e vamos fazer aquilo que já era preciso fazer há 100 anos e que o Rudolf Steiner não conseguiu. Não conseguiu. Ele era escola novista. E o que eu saiba, nas escolas Waldorf dá-se aula, que é instrucionista. Apesar de ter aritmia, tudo isso, das artes. Eu trabalhei muito em escolas Waldorf. Há bocadinho estava nos bastidores falando com a Paula, com a Tiara, com a Micael. Ajudei a fazer as 2 primeiras escolas Waldorf em Portugal. Fui eu, com mais 2 pessoas. E, portanto, posso falar à vontade. Trabalhei tudo o que era antroposofia, li tudo o que havia do Martin Buber, do Rudolf Steiner, e, portanto, compreendo que vós estáis no melhor momento e na melhor situação para fazer aquilo que Steiner queria fazer há 100 anos e que, por querer fazer, o mataram, o envenenaram. Sabiam disso? Pronto. Então, só complementando aqui um pouco o que você falou, se é uma coisa insana a forma como a gente estava lidando com a educação dentro das escolas, impor essa aula, essa escola remota na casa das famílias, olha, é um total descolamento das pessoas dentro de um contexto de realidade que a gente não está sendo levado em consideração. Então, outro dia eu vi um relato de uma avó dizendo que a filha estava desesperada porque a professora exigiu que a criança estivesse de uniforme na frente do computador para assistir a aula. A outra que a professora determinou que teria que fazer frequência, definir a frequência das crianças na videoaula. A outra que estabeleceu um horário com pausa de 5 minutos para ir ao banheiro. Gente, já passou da hora de chutar o balde, não tá? Isso é muito louco. Isso é muito louco. Então, assim, eu entendo que tem um grupo de professores que está enlouquecido de ter obrigação de fazer isso, e tem um outro grupo que acha que ainda é isso, né? Então, a gente está se alinhando com aqueles que já percebem que não precisam mais fazer desse jeito para desenvolver, neste momento, uma proposta diferente. Eu sempre acreditei nos professores. Sempre. E no tempo da ditadura, por ter defendido os professores, fui preso e torturado. Eu acredito nos professores. E o coronavírus veio-me trazer maior segurança nesse acreditar. Porque eu vejo os professores procurando contacto com os alunos, para não perder os alunos. Eu admiro essa vontade, essa angústia que se aposta dos professores. Eles são homens e mulheres maravilhosos, dedicados, que querem criar vínculo e manter o vínculo, e se servem de tudo o que é possível servir. O problema é que são chantageados, porque nessa vontade de contacto, nessa vontade de encontrar, de não perder os alunos, vem uma entidade superior dizer, então tem que dar aula. Em que século é que nós estamos?
Eu me orgulho de ser professor e me orgulho destes professores que tentam continuar o contacto com os alunos, só que há uma revolta muito grande, uma indignação com aquilo que fazem dos professores. Pacheco, enfim, você fez esse convite para a gente várias vezes, né? E acho que a gente está querendo muito entender como que a gente poderia colocar isso em prática, né? E aí eu queria te perguntar um pouco, assim, o que seria uma nova construção social de aprendizagem? Como que a gente poderia criar algo novo dentro desse contexto de civilização, de sociedade que a gente está, né? O quanto a gente é capaz de criar pontes ou intervir nisso através de uma educação, né? Então, o que seria? De educação não, né? De aprendizagem. Qual seria essa nova construção social de aprendizagem? Há muitos caminhos, mas hoje poderemos pensar numa configuração de comunidade de aprendizagem. Não essas comunidades que andam para aí, que não são comunidades nenhumas. Essas da Catalunha, dos Estados Unidos e da Inglaterra, que isso é tudo falso, é fake news. Mas, durante estes anos todos, eu fui fazendo algumas experiências. E posso dizer-vos que, no Brasil, é onde é mais fácil criar essa nova construção social. Em 1905, um senhor chamado Alessandro Serchai criou uma comunidade de aprendizagem no Bom Retiro de São Paulo, aí perto de Santa Amaro. Bom, em 1907, o senhor chamado Eurípides Barçanufo criou uma comunidade de aprendizagem em Sacramento, Minas Gerais. Em 1921, uma senhora chamada Nísel da Silveira criou uma comunidade terapêutica no Engenho de Dentro do Rio de Janeiro. Em 1946, um senhor chamado Agostinho da Silva criou uma comunidade de aprendizagem em Itatiaia. Maria Nilde, em 1960 e poucos, criou as escolas vocacionais, que era um caminho também para uma nova construção social. Bom, todos acabaram no DOPS ou acabaram mortos. Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Milton Santos, querem mais? Paulo Freire, Lauro de Oliveira Lima, todos eles anunciam essa nova construção social. Lauro de Oliveira Lima, na década de 1960, publicou um livro chamado Escola de Comunidade. Ouviram bem? 1960 e pouco. E um senhor chamado Ramon Flecha, em 1996, diz que inventou a Escola de Comunidade, 30 anos depois. E o Brasil, como tem baixa estima que tem, e tem a síndrome do vira-lata, vai para a Finlândia, vai para o Japão, vai para não sei o quê, procurar o quê? Não serve para nada. Finlândia eu conheço muito bem, sou europeu. Finlândia não serve para nada. Estados Unidos, muito pior. Estive lá. Estive em Stanford. Estive no Quest to Learn, no Antoine de Nova York. Estive na Khan Academy, começou com os vídeos. Não serve de nada. Bom, a nova construção social está a desenhar-se de múltiplas formas. Ela é uma conjunção de propostas escola-novistas, porque elas continuam válidas. A proposta de Steiner está atual, só que tem de ser atualizada. Não podemos continuar a fazer aquilo que ele fez em 1919. E é isso que eu vejo fazer nas escolas Waldorf. Possivelmente agora não fazes, mas na maioria é o que eu vejo fazer. 100 anos depois continua a fazer exatamente a mesma coisa. E dando aula, que é aquilo que os escola-novistas disseram que não deveria existir. O que eu vejo hoje é pessoas a falarem que o centro deve ser o aluno, mas eles dão aula centrada no professor. Não é esquizofrénico? Quer dizer, dizem que deve ser o aluno o centro, mas dão aula centrada no professor. Há qualquer coisa de errado. Hoje o que nós temos de partir é para o paradigma da aprendizagem misturado com o paradigma da comunicação. Estou a falar de Papert, estou a falar de Siemens, de Castells, estou a falar de Maturana, estou a falar de Morin, estou a falar dessa gente toda. A teoria não falta. Só que o Brasil tem que perceber que teve um profeta, talvez o maior de todos, e que desprezou. Paulo Freire. Paulo Freire disse que escolas são pessoas que aprendem umas com as outras, mediatizadas pelo aluno. Ou seja, não se aprende centrado no aluno, aprende-se centrado na relação. E é da qualidade dessa relação. E essa relação tem que ser centrada em, e agora vou falar daquilo que está a acontecer. Nós estamos começando ou recomeçando um projeto de formação. E quando chegamos ao fim dele,
nós iremos ter aquilo que na teoria se chama círculos de vizinhança. Círculo, comunidade e rede. É o caminho. Círculo, comunidade, rede. Esses círculos de vizinhança são aprendizagem de proximidade. Esses círculos de vizinhança comunicam com outros círculos de vizinhança através do virtual. Ou seja, os círculos podem ser virtuais também, simultaneamente. Nesses círculos, o professor deixa de preparar projetos para os outros. Passa a construir projetos com os outros, a partir de necessidades, desejos, sonhos. O professor deixa de fazer planejamento de aula, porque é inútil, e passa a ensinar o outro a planejar-se, a saber gerir o tempo, o espaço, os recursos. O professor deixa de dar aula para construir roteiros de estudo e acompanhar o aprendente, o sujeito da aprendizagem, que não é objeto, sujeito, num percurso de pesquisa onde ele vai precisar de mediação, de uma mediação que o ajude a selecionar informação, analisar, criticar, comparar, sintetizar, avaliar a informação e comunicá-la. Vai o professor deixar de fazer prova, que prova não prova nada, a não ser a capacidade de retenção de informação na memória de curto prazo para depois esquecer. Okay? Se eu vos perguntar, alguém sabe o que é fazer raiz quadrada? Quem é que sabe aí? Fazer raiz quadrada? Pois, a maioria não sabe, ou a totalidade. Eu pergunto isto a professores, a 1000, 2000, ninguém sabe, mas teve aula. Aprendeu? Não, porque numa aula não se aprende. Então é preciso entender-se que este movimento de passar do professor para um mediador de aprendizagem, um mediador cultural, dá origem às bases de uma nova construção social de aprendizagem, onde a aprendizagem efetivamente é significativa, porque o sujeito aprendente sabe porque aprende. Quando o sujeito aprendente parte de necessidades, desejos, sonhos, problemas e faz um percurso de aprendizagem em que passa da informação para o conhecimento, e quando coloca esse conhecimento numa ação, desenvolvendo competência, ele produz evidências de aprendizagem. Evidências de aprendizagem que podem ser colocadas no portfólio digital. Este processo é o início do início, porque depois é muito mais. Mas para já vou parar. Eu queria só trazer um dado aqui. 84,72% da população brasileira está em cidades. Nós temos 184,1 mil escolas. A gente está falando de comunidade. Então, como é que a gente faz essa mudança de gueto, escola entre muros, e transforma ela num nodo, né? Num ponto de acupuntura da comunidade. Então, é exatamente isso que a gente tem que olhar. Manter a escola enquanto um espaço restrito, enquanto depósito de crianças, enquanto lugar de não significado, de não projeto, de isolamento social, só amplia as diferenças sociais. Só amplia. Então, qual é a missão? Então, se a gente pensar que é um equipamento um equipamento público, um equipamento do Estado, que está em todos os lugares do país e que permeia todas as cidades, é a escola, instituição, e a escola, comunidade, e a escola, pessoa, que tem um grande potencial de transformar a sua realidade local. Então, acho que a gente tem que perceber qual é a potência que existe e que está sendo negligenciada, está sendo esquecida, não está sendo utilizada, está sendo desvirtuada de um elemento estratégico de mudança social. O que a gente precisa fazer? Alterar, mudar o modelo. Primeira coisa é fazer a ruptura desse modelo e estabelecer conexões dentro do próprio território, estabelecer comunidade. Muitas vezes eu encontro nas escolas pessoas
que fazem coisas extraordinárias e não registram. Mas quando eu assisto ao trabalho delas e vejo que elas dão aula, eu pergunto fraternalmente, sem qualquer resquício de crítica, por que é que você dá aula? Eles não sabem responder. Se algum de vós dá aula, eu pergunto, por que é que dá? Alguém tem uma proposta teórica que fundamente, cientificamente, não é dizer eu acho que o achismo não existe entre nós. Quando fazemos uma afirmação, temos que a fundamentar na ciência e na praxis. Então não sabem porquê. Quando eu pergunto, porquê é que tem turma? Ninguém sabe. Ou então dizem, porque a secretaria acha. Então, que acha? Mas que quando, em 1976, nos apareciam lá os inspectores e diziam, o senhor tem de voltar a dar aula. Eu perguntava, porquê? Porque eu é que mando. Não, eu já sei que o senhor é superior hierárquico, mas diga-me porquê, que é para eu entender. Porque se não me disser porquê, eu não faço. Você tem que fazer turma. Porquê? Perguntai porquê aos teóricos. Não há porquê nenhum. Esta escola da modernidade perdeu o sentido totalmente. Mas os professores são obrigados a fazer aula, a planejar aula, a apresentar. Eu, quando fui trabalhar numa escola superior de educação, curso de pedagogia, eu formei professores de história, matemática, tudo isso, dava-lhe a componente teórica de pedagogia e a prática de projeto. Quando eu cheguei, deram-me uma lista de presença. Eu disse, o que é isto? Você tem que entrar na sala de aula, mas eu não vou dar aula. Sim, pronto, faça o que quiser, mas tem que passar isto pelos alunos para eles assinarem à entrada e à saída. Eu à entrada e à saída de quê? Da aula, mas eu não vou dar aula, nem vou passar nada disso. Então está aqui escrito que querem professores autónomos, responsáveis, e obrigam-nos a assinar para dizer que estão lá, fisicamente presentes. Bom, depois, no meio de um encontro, que não havia aula, evidente, eu não dava aula nenhuma, um aluno perguntou, professor, eu posso sair? Assim, mas porquê? Mas, não, quero ir ao banheiro. Assim, vai para onde tu quiseres, quando tu quiseres. Não vai haver intervalo? Não, não há intervalo. Intervalo para quê? Tu fazes xixi quando quiseres. Bom, ele foi. E aí eu perguntei aos diretores e ao Conselho Científico porquê é que faziam intervalo, porquê é que havia aulas, não me responderam. Conselho Científico, de uma faculdade. E aí eu comecei a ficar preocupado. Porquê? Só para dar um exemplo, ou melhor, 2 exemplos. Eu percebi que o banheiro do aluno não era o mesmo banheiro do professor. Vocês imaginam? Numa faculdade haver separação? Eu fiquei louco. E então o que é que eu fazia? Eu ia ao banheiro dos alunos e dizia aos alunos para ir ao banheiro dos professores. Foi um problema sério. Bom, e um dia, porque me aborreceram muito, mandei ir ao gabinete do diretor, que até tinha ar-condicionado, e fomos todos em filinha e entramos no banheiro do diretor. Depois eu percebi que o elevador dos professores não era o mesmo elevador dos alunos. Até no elevador. E que a porta de entrada dos alunos não era a mesma dos professores. Bom, nem vos digo o que aconteceu. Imaginam. Eu me respeito. Eu respeito os outros. Eu tenho a minha dignidade profissional e nenhum burocrata me manda dar aula. Porque para me mandar dar aula, tem que dizer porquê. Se não me disser, eu não faço. E tem que me explicar porque é que os banheiros estão separados. E tem que me explicar porque é que há listas de presença. E tem que me explicar tudo. Porque se não me explicar, eu não faço. Porque eu me respeito. É esta atitude que nós temos de ter. Eu escrevi um livro sobre inovação. E o título é Inovar é assumir um compromisso ético com a educação. Se do modo como os professores trabalham não conseguem garantir o direito à educação a todos, os professores não têm o direito de continuar a trabalhar desse modo. Se dando aula não ensinam todos, não têm o direito de continuar a dar aula, porque se o fizerem são uns canalhas. Eu sou assim. Eu não sou politicamente correto. Eu sou leal para com os meus companheiros. Eu não estou zangado. Eu me emociono muito, porque eu tenho orgulho de ser professor e acredito nos professores. Mas não quero conversa com quem é mercenário e auleiro. Eu quero gente que, tomando consciência de que do modo como trabalha e o obrigam a trabalhar, não produzem aprendizagem, não cumprem o direito à educação, que tenham a coragem freiriana de dizer
Não, não faço isso. A partir das aulas que eu dou, vou tentar fazer outra coisa, porque assim não. Se eu estiver errado, quero que me critiquem. Eu não estou zangado. Imaginam quando eu me zango. Tem umas perguntinhas, não é? Ravi, seu microfone não está ligado. Sorry. Bom, é necessário um pouco de cólera realmente numa situação como essa que a gente está vivendo e que o senhor vive há muitos anos. Eu te compreendo. Bom, eu fiquei pensando aqui, porque realmente o Paulo Freire é uma referência incrível na educação. Acho que muitos de nós, a gente tem tido contato com textos dele. A maioria das pessoas que se interessam por educação no Brasil, com certeza, reconhecem nele. Quer dizer, o momento que a gente está vivendo, Pacheco e Cláudia, assim, ele coloca a gente num cenário muito desafiador, né? Todo mundo que está sonhando com uma educação diferente, com uma aprendizagem diferente. Isso deixa realmente muitas perguntas e muitos sentimentos diferentes começam a ebulir assim dentro da gente. E hoje tem um negacionismo científico muito grande, né? Parece que surgiu um movimento de negação onde alguém é capaz de dizer que o Paulo Freire não é uma referência de educação, que a gente não deveria entrar em contato com ele e que o que ele fez seria um desserviço, enfim, essa onda horrorosa de reacionismo e conservadorismo que tem se levantado, né? E aí uma coisa que eu fico pensando, eu gostaria de te perguntar, é como que a gente consegue pensar numa comunidade de aprendizagem, lidando com famílias e pais e até colegas, né, professores que vêm com um pensamento tão retrógrado e tão agressivo diante de uma iniciativa como essa, né? Essa tentativa de dar um alimento anímico, de dar uma situação mais humana de construção de aprendizagem ser vista como algo negativo, como algo nocivo para a nossa sociedade, e até apontado com números, né? Porque tem gente que questiona o resultado do Paulo Freire pelos níveis de avaliação e etc. E, enfim, é horrível falar sobre isso, assim, né? É uma situação que realmente dá muita angústia, acho que em todo mundo que acredita numa possibilidade diferente. Então, a minha pergunta seria um pouco essa: como lidar com esse cenário e como conseguir chegar nessas pessoas? Porque não são só as crianças, né, os alunos que a gente tem que se preocupar nesse momento, ou principalmente numa iniciativa como essa, mas a comunidade. Como que a gente vai de encontro a uma comunidade como essa que está negando o que é urgente, sabe? Deu para entender a minha pergunta, sim? Eu consegui ser claro? Olha, obrigado. Realmente o argumento das pessoas que dizem Paulo Freire fora da escola é de que os resultados, efetivamente, das avaliações são péssimos, não é? Basta olhar para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que não passa de metade, de uma escala de 10 está no 5, ou nem 5, ou seja, mais de metade dos alunos não aprendem. Basta olhar para os índices de proficiência, que são miseráveis na matemática, no português. O problema, que é um problema, não é bem um problema, é que essas pessoas que dizem que esses resultados se atribuem realmente à influência do Paulo Freire na escola e dizem Paulo Freire fora da escola, eu pergunto o seguinte: como é que é possível Paulo Freire sair da escola se ele nunca entrou? Se Paulo Freire tivesse alguma influência nas escolas brasileiras, certamente estaríamos no IDEB 10. Pior, a semana passada eu vi uma dessas críticas, que era a figura da pessoa com um sinal de proibido e dizia Paulo Freire fora da escola. Só que a figura não era de Paulo Freire, era de Paulo Coelho. As pessoas nem sequer conhecem a figura de Paulo Freire. Quando eu vou para algum lugar e me começam com essa ladainha, o que é que acha do... Eu primeiro digo logo, freiriano, graças a Deus. Começa logo a confusão e tal. E depois eu digo assim, quem é que diz que Paulo Freire está nas escolas? Ficam a olhar para mim e quando há algum desgraçado que me diz, está assim, diga-me lá, como? O que é que você já leu de Paulo Freire? Diga-me lá, um livro. Não falo. Eu digo, então, nunca leu nada. A pedagogia da autonomia. O que é que diz a pedagogia da autonomia? Ficam calados. Mais, a pedagogia da esperança. O que é que diz a pedagogia da esperança? Ficam calados. Ou seja, é gente bruta que nunca leu nada ou se leu não entendeu. Mas, cuidado.
São pais, muitas vezes, né? O problema não está aí. O problema é outro. Eu um dia fui participar de uma conferência nacional aqui no Brasil sobre Paulo Freire. Passei uma manhã inteira a ouvir teses de doutoramento sobre Paulo Freire. Aí umas 10, com PowerPoint, aquela porra toda, bom, que eu não utilizo. Da parte da tarde, depois do almoço, era a minha vez. Bom, aquilo que eu lhes disse foi, logo à partida, aqueles colegas que estavam na primeira fila e que eram doutores em Paulo Freire, doutores, freirianos. Eu perguntei, um por um, como é que o senhor trabalha na sua escola? Todos davam aula, todos tinham turma, todos tinham aquilo que o Paulo Freire não diz. Eu digo, meus filhos, freirianos não praticantes são piores do que os outros. Freirianos não praticantes dão um mau exemplo, porque leem e fazem o contrário. Então temos aqui um problema para resolver. Nós resolvemos. Em 1976, quando nós começámos a mudar, a comunidade era uma comunidade do interior, enfim, não vou descrevê-la, muito analfabetismo, muito coronelismo, um prefeito corrupto, enfim. O que aconteceu? Porque simplesmente a comunidade reagiu. Como? Olha, começaram a fazer terrorismo verbal pelo telefone fixo. Felizmente não havia celular na altura. Telefone fixo. Depois, atiravam tiros contra a minha casa. Depois, mandavam ciganos para me matar. Depois, foram à escola, numa noite, partiram tudo o que estava na escola, destruíram o hospital dos animais, mataram os animais todos e com sangue escreveram na parede da porta da escola. Morte aos professores desta escola. Dá para perceber? Quem mandou? O prefeito. Sabes o que é que eu fiz? Acabei com ele. Fui prefeito da cidade. É assim que tem de ser. Portanto, eu não peço que vós entreis na política, não é evidente. Porque Freire nunca entrou nas escolas, que eu saiba. Portanto, não pode sair. Tem uma pessoa, John Croft, do Dragon Dreaming, que ele fala o seguinte: o bom da gente ter pessoas que bloqueiam os processos é porque a gente tem a possibilidade de ver nossos pontos cegos. Então, eu acredito que essas pessoas que estão aí fazendo essa, né, falando da terra plana e fazendo toda essa loucura, eles têm um papel. Eles têm um papel. A questão é, a gente descobrir qual é o papel que eles têm para cada um de nós. E qual é a cota parte de responsabilidade que cabe à escola da existência desses bonsais humanos? Qual é a cota parte de responsabilidade que nós temos? Quando reproduzimos um modelo social que cria essas pessoas. Então, talvez o problema é que a gente foi, durante todo esse período de existência da instituição escola, que serve ao Deus capital, né, um currículo que gerou essas pessoas. E aí a minha pergunta, que eu deixo também para refletir, é: a partir do momento que estamos vivendo hoje, qual é o currículo essencial que precisamos desenvolver? Ele será um currículo consumível ou um currículo a construir em função dos contextos e realidades? Porque eu acredito que, no decorrer desse processo todo que a gente está vivendo, a gente já está vivendo, a gente está falando de vida, as nossas vidas estão em jogo, as nossas vidas estão em risco. A gente não pode se relacionar porque nós corremos risco na nossa relação de nos contaminarmos e morrermos. E aí, não é só morrer por um processo de doença, é de todo um sistema falido, que não dá suporte nem para aqueles que estão tentando sustentar a vida, que são os médicos e os enfermeiros.
Então, qual é o currículo que a gente precisa construir para dar suporte à vida? E que tipo de vida que a gente pretende ter daqui para frente? É a mesma vida de antes da pandemia? Ou é uma nova forma de viver? Uma nova forma de ser? Uma nova forma de estar? Uma nova forma de se relacionar? Então, eu gostaria de deixar essa questão aí para vocês também. Em vez de só a gente deixar uma pergunta para lá, faço para cá, o contrário. Tem várias perguntas aqui, Zé. Tem várias perguntas. Posso fazer uma? Sim, todas. Se a educação deve se basear no sujeito e na aprendizagem, o que deve ser contemplado em um currículo base? Ou as disciplinas deveriam ser abolidas? E se abolidas, como deveriam ser os critérios de admissão para o ensino superior? Primeiro, não deveria haver ensino superior. Porque havendo um ensino superior, tem que haver um ensino inferior. Ou não? Linguagem produz cultura e reproduz cultura. Ou estou errado? Bom, eu sou assim. Já viram? Que convidaram a pessoa errada? Vou continuar. Quando se fala de currículo, de que é que nós falamos? Dessa base nacional curricular espúria, que não serve para nada, que diz que um aluno no 8º ano da disciplina de História tem que aprender as produções da Senegâmbia. Alguém sabe onde é a Senegâmbia? Alguém sabe quais são as produções da Senegâmbia? Bom, quando se fala de currículo, fala-se daquilo que é o currículo pronto a vestir. É aquele currículo que é imposto e que toda a gente tem de aprender no mesmo dia, à mesma hora, em determinada disciplina. Disciplinas tem que haver sempre. Professores tem que haver sempre. Especialistas tem que haver sempre. Eu defendo isso. Mas, vamos lá. O currículo não é uniforme. Ele desdobra-se em 3 currículos. O currículo da subjetividade, o currículo de comunidade e o currículo de consciência planetária. E isto não encontram em qualquer livro, porque é teoria, um bocadinho da teoria, que está a ser posta em prática, que está a ser testada para ver se faz sentido. Mas posso dizer-vos que, no máximo durante 1 ano ou 2, vai ser publicado um livro onde tudo aquilo que eu agora vou dizer está escrito. Quando me perguntam alguma coisa que está nos livros que eu já escrevi, eu não falo. Eu digo, vá ler. Vós sabeis ler, não vou ser papagaio e estar aqui a falar o que eu já escrevi. Mas isto não escrevi. Ou melhor, escrevi, mas não publiquei. Currículo de subjetividade. Vou dar exemplos, é melhor. Currículo de subjetividade. Todos nós, seres humanos, somos diferentes uns dos outros. Quando entramos numa sala de aula e um professor nos pretende ensinar todos ao mesmo tempo, ignorando o ritmo de aprendizagem de cada um, ignorando os estilos de inteligência predominantes, ignorando a subcultura de cada um, ignorando o repertório linguístico de cada um, ignorando tudo. É o princípio do analfabetismo, é o princípio da não aprendizagem. Quando falamos de currículo de subjetividade, é disso que eu estou a falar, do princípio da diversificação da aprendizagem. Isto é, o princípio da atividade, o princípio da aprendizagem tem que ser ativa, volitiva. Um exemplo radical, que eu costumo dar. Teria dezenas ou centenas de exemplos, mas não vai haver tempo para tudo. Nós temos que respeitar o princípio de cada ser humano ser diferente, não há ninguém igual a ninguém, e de ter talentos que têm direito a desenvolver. Numa sala de aula, isso não acontece. Tem que haver personalização e individualização em equipe. Toda a formação no século XXI é autoformação. Autoaprendizagem, imediatizada. Uma criança chega com 9 anos à Escola da Ponte. A Escola da Ponte, depois dou um segundo exemplo só do Brasil. Chega à Escola da Ponte com trissomia 21, porque a Escola da Ponte atendia todos os casos que as outras escolas jogavam fora.
aluno que não aprendia noutra escola, ainda não havia Ritalina, não havia THDs naquela época, estou a falar quase 50 anos atrás, e eles iam para lá, para a ponte, espina bífida, paralisia cerebral, surdez, autismo, tudo ia para a ponte. E esse tinha síndrome de Down, trissomia 21. Ele tinha passado por 2 escolas, não sabia ler nem o nome dele, não sabia nem o nome, não sabia contar nem até 5, e o relatório de psicologia dizia que ele nunca iria aprender a ler. Eu perguntei a esse aluno não o que ele queria fazer ou o que ele queria saber. Perguntei o que é que ele queria ser. E não o que ele queria ser quando fosse grande, porque isso é um xingamento para uma criança, perguntar o que ela quer ser quando for grande. Ela não vai ser. Então ele disse-me, eu posso dizer o que eu quero ser? Eu disse, podes. Ele disse, eu quero ser goleiro. Goleiro. Nós tivemos um projeto de vida, de currículo de subjetividade com essa criança, de 9 anos, que tinha passado por 2 escolas e nem sequer sabia ler. Em 3 meses aprendeu a ler, a escrever, a contar, a multiplicar, a dividir. Fez tudo o que era um currículo essencial. Fez todo o fundamental, ensino médio, curso técnico profissional e, na sua história de vida, podem ir à internet verificar. Se entrarem no Mr. Google, escreverem final do Campeonato Europeu de Futebol de Salão, vão ver quem foi o goleiro da seleção portuguesa que ganhou o campeonato. É o André. Dá para entender? E agora, para terminar, não vou falar do currículo de comunidade, vou falar do currículo da consciência planetária. No ensino médio, tem uma disciplina onde há conteúdos como o que é uma pandemia, como agir em situação de pandemia. Toda a gente teve aula sobre isso. Mas quando veio a pandemia, ninguém sabia o que era uma pandemia, nem sabia reagir à pandemia. Ou seja, aula no ensino. Uma criança diz à tutora que está preocupada por aquilo que a Cláudia há pouco falou, que a espécie humana corre o risco de desaparecer na Terra. A degradação ambiental é tal que a NASA, os Estados Unidos, estão à procura de planetas por onde o ser humano possa ir quando não for possível viver na Terra. E essa criança de 9 anos envolveu-se num projeto para saber se era possível inverter a situação ou se era possível a vida noutro planeta. Aos 13 anos foi convidada pela NASA. Pela NASA, foi para Washington. Levar um projeto, ou seja, essa criança com 13 anos tinha dado todo o currículo fundamental, todo o currículo do ensino médio e parte do currículo do curso superior de Física. Dá para entender o que é produção de currículo? Dá para entender que não é consumir acriticamente conteúdo? Dá para entender que é preciso especialista da disciplina para trabalhar as dificuldades que surgem no curso da pesquisa? Dá para entender que não pode haver aula para haver aprendizagem, mas que é preciso haver aula para deixar de haver aula? O convite mantém-se. Convidei-me, que eu vou até Santo Amaro, trabalhar convosco. Se vós ainda dais aula, não sei, provavelmente já não dais, mas se dais, eu vou trabalhar convosco na sala de aula. E em menos de 3 meses, vós estáis a fazer aprendizagem e abandonais a ensinagem. Porque é para isso que nós nos temos de dirigir, para uma nova construção social de aprendizagem, acabando com o sistema de ensino, logicamente. O Brasil tem tudo o que precisa, minha gente. A gente tem que ensinar. Tem tudo o que precisa. Essa nova construção social tem que beber em 4 fontes. Nada disto está em livro. 75% dos alunos brasileiros, 75% vivem em favela. Sabiam isso? 75%. Portanto, nós temos que perceber como é que uma favela se organiza. Como é que a cooperação, eu não falo das milícias, eu não falo dos traficantes, não é isso. Mas pergunto se há lugar mais sustentável do que uma favela. Portanto, a nova construção social tem que aprender alguma coisa com o modo como as pessoas da favela se relacionam. Segundo, temos que aprender com as comunidades indígenas, do modo como elas agem com a natureza, do modo como elas educam os seus filhos. Temos que aprender também com os africanos que vieram para cá, porque eles trazem o complemento a que se chama educação integral. Para além do cognitivo, eles são pessoas que desenvolvem o afeto, a emoção, a ética, a estética, a espiritualidade. Depois, temos que perceber que também temos de escolher
em tudo que é povo que veio para cá. Japoneses, alemães, italianos, portugueses e tudo mais, aproveitando aquilo que do Renascimento vale a pena, rejeitando a escravatura, a exploração do homem pelo homem. Então, se nós juntarmos tudo isto, nós teremos uma nova construção social de aprendizagem no Brasil. É no Brasil que está a melhor educação do mundo. E a pior também, claro. É no Brasil que estão os maiores teóricos do mundo e os maiores falastrões também, que andam para aí nas palestras a dizer aquilo que não fazem e a dizer às pessoas para entrarem em modismos e tal. Então estamos numa situação ótima. Vamos sair disto, certamente, fazendo algo diferente. Se fizerem a mesma coisa, que Deus vos perdoe, porque eu não perdoo. Bom, agora a gente tem mais uns 10 minutinhos só. Então, a próxima pergunta era sobre a relação de pedagogia com ecologia, mas acho que acabou de ser respondida, e muito bem, por sinal. Então, eu tenho duas para terminar, tudo bem? Queria várias, assim, a gente tem mais de 40 perguntas nesse chat, mas são realmente muitas, acho que conforme a gente vai falando, as respostas vão vindo de maneira transversal. Bom, a primeira é em relação às ideias do Rudolf Steiner. Você disse que já ambos, né, conhecem um pouquinho. Então, a partir dessas ideias, como você comentaria a proposta de uma educação baseada no vínculo amoroso do educador com a criança? E a última, e para fechar, considerando o sentido de educação que você defende, como seria para você a melhor maneira de se formar um bom professor? Olha, vínculo amoroso ou existe ou não há aprendizagem. Mas o vínculo que se estabelece numa sala de aula não é um vínculo amoroso, porque o vínculo amoroso é de um para um. E, portanto, na sala de aula eu trabalho para um conjunto. Não quer dizer que a pessoa do professor não seja uma pessoa amorosa, mas quando me perguntam o que é que eu penso de educação à distância, eu respondo: toda a ensino é à distância, porque entre mim, que sou o professor, e os alunos há um vazio constitutivo. Eu estou no instituto, eles estão no outro. Estamos em dois mundos paralelos. Quanto à amorosidade, ela tem de ser menos piegas, como eu costumo dizer, porque os escolanovistas muitas vezes se comportam como colegas do aluno. E é preciso perceber que o estatuto do professor não é o estatuto do aluno. E que o aluno não faz aquilo que quer aquilo que faz. É completamente diferente. Quer aquilo que tem significado para ele. E a outra pergunta era, que já me esqueci, que isto de ser velho não é fácil. A outra pergunta era... Era sobre a formação de professores. O que é preciso para formar um bom professor, uma professora. A Cláudia depois vai deixar-vos um contato, porque aquilo que me parece é que esta conversa foi muito centrada em mim, o que é mau, falei demais e impossibilitei que fizessem perguntas, e eu me penitencio. Eu fui formador de professores, fui formador de formadores, formador de formadores, fui diretor de centro de formação, fui membro do Conselho Nacional para a Formação, fui consultor de formação, fiz uma dissertação de mestrado sobre formação, sou a pior das pessoas para falar sobre formação. Deixar-vos aí apenas com 3 grandes linhas e 3 princípios. A formação de professores tem que ser isomórfica. Vem do latim. Isomorphos, a mesma forma. O modo como o professor aprende vai ser o modo como o professor ensina. O modo, não o que ele escuta. Se ele vai para uma aula, um curso, porque as modalidades do curso, módulo e tal, são coisas do século XIX. Vai para um curso de habilidades socioemocionais ou metodologias ativas em sala de aula, coisa que é impossível. Em sala de aula as metodologias não são ativas, são inativas. Mas pronto, ele vai para um curso desses, ele vai escutar tudo aquilo, mas ele não vai fazer aquilo, porque o que conta é aquilo que ele viveu, que ele vivenciou, que foi um curso de um papagaio a falar, aquilo que está nos livros que ele podia ler em casa. Eu sou assim, radical. Eu lembro que há 50 anos alguém disse: você é jovem, você fala assim, porque quando for mais velho, meus amigos, estão mais velhos, não vem. Continuo sendo utópico e serei até morrer. Segundo princípio, quando fazemos formação,
consideramos que o outro é um objeto a quem eu vou transmitir alguma coisa. Não é assim. A aprendizagem é antropofágica. Eu não aprendo o que o outro diz, aprendo o outro. Aprendo o outro. Então, se assim é inútil considerar o outro objeto, porque não vai aprender. Tem que se considerar o outro como sujeito de aprendizagem, no exercício da autoformação, em equipe e com projeto. Terceiro princípio formativo. Quando se pensa em fazer formação em um curso, faz-se um elenco de conteúdos que se vai, eventualmente, ensinar. Inútil. Podem perfeitamente debitar teoria sobre teoria, os Piagets e os Vygotsky da vida, que quando o professor voltar para a sala de aula, o Piaget não está lá e o Vygotsky fugiu. Porque a teoria não vem antes da prática. É a dificuldade da ensinagem que provoca a busca, a pesquisa da informação, da teoria. E quando o professor, que sabe dar aula, encontra na teoria um princípio de resposta, ele vai para a sua sala de aula, levar a teoria para a prática e a prática para a teoria, para a praxis, e encontra um modo de ajudar a aprender. Então, se a formação não contempla nenhum destes princípios, ela é inútil ou prejudicial, porque ela reproduz o modelo do século XIX. Eu estou disponível para aprender convosco. Eu estarei sempre disponível com quem tomar a decisão ética de mudar para depois produzir inovação. Portanto, estou completamente disponível para vos acompanhar e aprender. Júlia, se você olhar para uma favela, você pensa como que aquelas pessoas construíram aquilo tudo, né? Acho que tem pós-doutores em engenharia, em cálculo estrutural, que não sabem entender como determinadas coisas ali ficam de pé. Não estou dizendo que é algo satisfatório a gente pensar em favela do jeito que ela é, mas o que eu estou dizendo são pessoas que resolvem as suas questões a partir da prática. Eles precisam de uma casa, eles vão lá e fazem. No mutirão, sem conhecimento técnico, com conhecimento empírico. Isso é bom? De certa forma é, porque eles resolveram o problema deles. Do outro lado, não, porque traz vários outros problemas. Então, assim, o professor, um bom professor, ele tem que entrar, desde o primeiro momento, no contato com a prática. Sem a prática, se você iniciar todo o processo a partir da teoria, que é uma coisa que a gente está muito acostumado a fazer, pensando também que nosso corpo tem uma memória, né? A gente tem a memória corporal. Então, ao você entrar numa sala de aula, onde você está sentado ouvindo, a sua memória corporal traz como informação a passividade, né? Então, como que você vai ter um professor ativo numa relação passiva? Então, trabalhar na relação inversa. Você tem que colocar ele na ação para, a partir dessa ação, refletir aquilo que ele está fazendo com outras pessoas. E com aquilo que já existe por aí, né? Os referenciais que tem. Então, o que a gente desenvolve, você pegou um pouquinho daquilo que a gente gostaria, né? Acredita que é possível fazer, né? No nosso, eu vou só corrigir, a gente não faz curso, a gente faz um processo de formação, que você percebeu no seu próprio processo de formação que ele precisa continuar, né? Ele vai evoluindo, né? Com a sua própria necessidade de experimentação. É que esse educador, o professor, para desenvolver a sua prática, ele precisa efetivamente praticar desde o início. Ele precisa fazer desde o início. Mesmo tendo a possibilidade do erro, que faz parte da aprendizagem. Está tudo escrito. Um homem chamado Adolfo Lima, em 1915, escreveu: uma reforma radical talvez não seja possível. Uma reforma não radical é inútil. E outro homem,
que foi companheiro de Fernando Pessoa, escreveu: quando eu nasci, todos os tratados que visavam salvar o mundo já estavam escritos. Só faltava uma coisa: salvar o mundo. Quando eu fui para a escola, todos os tratados do Steiner a Montessori, do Freinet ao Claparede já estavam escritos. Só faltava salvar a educação. Hoje, só falta salvar a educação. Eu sei que eu sou rude, um desbocado, que falo assim como quem impõe, que sou politicamente incorreto, que falo coisas que nunca antes na história deste país vocês ouviram, mas eu sou leal, porque tendo muitos defeitos, há um que eu não tenho. Não sou hipócrita. E sou leal para com os meus companheiros. Penso que é isso que vós tereis de entender de toda esta ladainha que aqui escutastes. E insisto, eu acredito que vós quereis realmente fazer uma formação melhorada do século XXI, a partir daquilo que Steiner e outros nos trouxeram. Então estou disponível para aprender convosco. Bom, eu acho que já está dando o nosso horário, a gente conseguiu fechar ali faltando 2 minutinhos, então parabéns para nós, muito pontuais. Mas uma coisa que eu não sei se eu ouvi da Cláudia ou do Pacheco esses dias, mas que ficou muito marcado e que virou algo que eu tô assim, que define muito do que eu penso e do que eu e que meus colegas fazemos, que é o melhor jeito de reclamar é fazendo alguma coisa. Me confirma se foram vocês que disseram isso ou se, sei lá. Já nem sei. Ele fala tanta coisa. Ouvi esses dias essa frase, não sei se foi, mas... E aí, o que me fica dessa conversa é justamente isso, assim, a gente falou de situação política atual, nós falamos, enfim, de pedagogia Waldorf, de aprender em comunidade, e eu acho que esse fechamento é muito assertivo, de que a gente aprende melhor do que tudo fazendo. Então, é na prática que os professores têm que ir, e, enfim, inclusive agora, durante a pandemia, eu acho que estar em movimento também é muito importante, então fica aqui o convite para todo mundo que está assistindo, que o melhor jeito de reclamar é fazendo alguma coisa, então façam alguma coisa pela comunidade de vocês. Eu acho que foram muitas palavras inspiradoras que a gente ouviu aqui, que podem ser gatilho para isso, para uma ação no mundo, porque se ficar só na teoria, realmente a gente não vai estar ajudando em nada. E, bom, para terminar, eu só queria assim, fazer o convite a vocês. Eu não sei se todos conhecem a Horizonte Azul e a Monte Azul, a Escola de Resiliência da Horizonte Azul, que a idealizadora dessa escola dá nome ao nosso centro acadêmico, o T. Kramer. Inclusive, ela tentou entrar no comecinho, não sei se ela conseguiu, estava aqui mandando mais mensagens falando que o computador deu algum problema, espero que ela tenha visto. Mas, bom, também aproveitando já para dizer que esse webinar vai ficar salvo no YouTube da faculdade, então youtube.com/Faculdade Rudolf Steiner. Acho que amanhã ele já vai estar por lá. Mas é isso, deixo o convite para todos vocês conhecerem a Escola de Resiliência da Horizonte Azul, a Monte Azul também, enfim, todo o projeto da Associação Comunitária Monte Azul nos inspira muito, além de vários outros que a gente vê por aí. E agradecer muito a presença de vocês, o grupo aqui da faculdade estava pegando fogo, eu queria muito que essa conversa tivesse sido pessoalmente, para a gente poder realmente trocar um pouquinho mais de calor, mas saibam que a sementinha foi mesmo plantada em todo mundo daqui, e que esse encontro vai dar pano para a manga, viu? Vai ser muito legal os desdobramentos de tudo isso. Então, eu vou aproveitar, então, Júlia, deixar aqui o nosso contato, tá? Vocês acham a gente no Instagram, o Ecohabitare, no site, ecohabitare.com.br, e-mail, contato@ecohabitare.com.br, e a gente já abriu um Telegram,
A gente está juntando, fazendo um grupão aí para a gente compartilhar muitas coisas, materiais, vídeos, tudo que a gente puder nutrir as pessoas no sentido de incentivar, apoiar e chorar junto também, vale a pena, também é necessário chorar junto, rir junto, né? Tudo isso a gente precisa fazer para poder se nutrir e ter condições de superar todos esses desafios que a gente está sendo posto aí, né? A gente escolheu esse caminho, então agora a gente vai ter que trilhar mesmo, não tem jeito. Estás em boa companhia quando estás com o Ute Kramer. Eu conheço-a, já fiz mesa com ela, admiro-a imenso, espero que ela não esteja a ver, que eu não sou puxa-saco de ninguém, mas só para dizer que o Monte Azul é um belo exemplo daquilo que é preciso fazer. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de seguir o nosso centro acadêmico também no Instagram. Ele é bem recém-criado, mas já tem algumas coisinhas lá para vocês continuarem acompanhando a nossa ação no mundo e também se inscreverem no canal da faculdade, porque o webinar vai estar disponível por lá. Muito obrigada a presença de todo mundo. Chegamos a 200 e tantas pessoas por aí. Beijinho. Então, espero que a sementinha tenha sido plantada e que ela brote da melhor forma em cada um de vocês, na comunidade que vocês vivem, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Namastê. Namastê.